pois tu amas a mim e eu quero andar neste amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Após o céu, fogo e muito furor, viu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai um dom celestial que vem da
da casa de meu pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas em de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo em de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te
seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre,
te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Salve, irmãos e irmãs, no nome de Jesus, amém. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de chegarmos até a sua casa para louvar e bendizer o seu santo nome. Convido os irmãos para colocar-se de pé e a gente iniciar o nosso trabalho nesta noite com a oração. Após a oração, o grupo varonil vai estar cantando os hinos congregacionais e a irmã Nilma Lopes vai estar fazendo a leitura e também orando, agradecendo ao Senhor pela mesma. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te bendizer e te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ter chegado até a tua santa casa, Senhor, para agradecer ao Senhor pelas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, que qual tem tido por cada um de nós. Nós te bendizemos, ó Pai, e rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, Senhor, pela nossa cidade, ó Pai, a qual nós apresentamos e entregamos em tuas mãos. Que o Senhor haja com misericórdia, ó Deus, sobre as vidas de cada um, ó Pai, neste período. Que o Senhor cuide de cada um dos teus filhos, ó Pai. Assim nós te oramos e te agradecemos, e que nesta noite, ó Pai, possamos nos alegrar com a tua presença e nos sair daqui, Senhor, abastecidos pela tua palavra e pela tua graça em nosso coração. Assim nós te oramos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos celebrar com o grupo varonil.
O Grupo Varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos cantar na Orfa Cristã, 193 e 198. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Veio um bom amigo, Jesus meu Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado,
meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Eu também trago a minha saudação nesta noite, em nome de Jesus, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé e abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Atos, capítulo 2, 37 ao 47. Amém? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, a chamar. E com muitas outras palavras, isto testificam e o exortam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidades. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentávamos o Senhor à igreja, aqueles que se havia de salvar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de chegarmos até aqui, Senhor. E neste momento, ó Deus, para agradecer pela Tua palavra, Senhor,
que venhamos guardar no nosso coração, meu Pai. Cada dia mais o Senhor possa guardá-la em nosso coração, Deus querido. Deus, também pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o restante deste trabalho, que tudo que venha a ser feito aqui seja somente para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai convidar agora o grupo Vozes de Júbilo para trazer a sua oferta de gratidão, de louvor a Deus. E após o Vozes de Júbilo, a irmã Rosângela também tem a sua participação nesta noite de celebrar e enaltecer o nome do nosso Deus, que vive e reina para sempre. E enquanto o grupo canta, os irmãos celebram e enaltecem o nome do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Nós trazemos a saudação nesta noite no nome de Jesus. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto
Também trago minha saudação a todos em nome de Jesus Cristo, amém. Quero convidar aqui o meu esposo para estar louvando juntamente comigo nesta noite. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã. Aleluia, glória a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Amém.
seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vou convidar o irmão Luiz Aldeni para trazer a sua oferta de louvor. Após o irmão Luiz Aldeni, o irmão Reginaldo Costa também vai estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Enquanto o irmão Luiz Aldeni está cantando, os diáconos vão passar recolhendo as ofertas e dízimo para a manutenção do trabalho do Senhor. Eu saúdo os irmãos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Glória. Pela manhã eu direi os meus louvores a Deus que tem sido minha única esperança. Pela manhã eu me invoco com a alma e lhe suplico que me dê sua doce calma. Ele me escuta, pois me ama tanto e me alivia de qualquer quebranto. Ele me escuta, pois me ama tanto e me alivia de qualquer quebranto. Quando a noite se aproxima tenebrosa, em elevar minha oração, minha alma canta. Sinto sua paz inesgotável, doce e grata, porque temor, ansiedade de Cristo as mata. Também elevo meu cantar ao céu, quando a terra abaixo negro véu, o sol se esconde, mas fica Cristo, a quem meus olhos em sonho têm visto. Brilha sua luz maravilhosa enquanto durmo. Põe sua mão sobre mim se estou enfermo. Me fortalece, me alimenta com os sonhos. Pois és meu rei, meu redentor, e és meu dono. Ao despertar pela manhã, eu sinto que Deus invade minha alma em pensamento. Veja Jesus, meu Redentor amado, por meus pecados numa cruz cravado. Vejo o sangue em suas mãos que tem brotado. Vejo o sangue brotando ao seu lado. Uma coroa de espinho em sua fronte, e a multidão escarnecendo, insolente. Mas que alegria quando para o céu sobe, cheio de glória, em uma luz se envolve. Mas que alegria quando para o
céu sobe, cheio de glória, em uma luz se envolve. Amém. Oi. Eu também trago a minha saudação em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda continua sendo a nossa única e suficiente esperança. Então, meus irmãos, continuemos clamando porque Jesus ainda está presente. Aleluia. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio lhe avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei dos homens te injustiçou, se a sua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se na sua mesa está faltando pão, se sua vitória foge da sua mão, pare de chorar e preste atenção. Lá vem ele. Ele é justiça, o melhor remédio. Ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Tu ainda continua, Senhor da glória, suficiente para o teu povo. Tu continua ainda atendendo os pedidos de socorro. Tu continua, Senhor, ainda fazendo milagre, restaurando o ministério, restaurando vidas e famílias, Senhor Deus. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar. Aleluia, Deus. E a vezes, aleluia, Deus. Chegou, lá vem ele. Oh, Senhor da glória. Aleluia. Atenção, lá vem ele. Ele é justiça. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai cantar mais um hino com o diácono Pedro Pinto. E em seguida o irmão Bruno Jefferson vai estar ministrando a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos continuar enaltecendo o nome do nosso Senhor, porque Ele é merecedor da nossa gratidão a Ele. E já agradecemos por mais coisas que Ele fará em nossa vida. E após o irmão Bruno Jefferson, o pastor Davi vem fazer a conclusão do trabalho, trazendo as pastorais, os informativos, e desde já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu trago a minha saudação nesta noite, amada igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Aleluias! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Aleluia. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lá que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Aleluias! Eu agradeço essa rica oportunidade, no nome de Jesus. Amém. A minha saudação a todos nesta noite é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé por um instante e abrir as nossas Bíblias. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, começando do versículo de número 13, para a nossa meditação nesta noite. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, começando do versículo de número 13. Diz assim
a palavra bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças nesta noite por essa preciosa oportunidade que o Senhor dá a mim e aos meus irmãos de estarmos neste culto de doutrina, neste culto de ensinamento. E nós temos a oportunidade nesta noite, Senhor Jesus, de, com base nas sagradas escrituras que o Senhor nos deixou, entendermos um pouco mais acerca de duas importantes doutrinas bíblicas, que seriam a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação. Portanto, meu Deus, consciente que esse tema, ele é um pouco distorcido por alguns e mal compreendido por outros, humildemente eu peço a sua graça, a sua misericórdia, a direção do teu Espírito Santo, para tratar brevemente sobre essas duas importantes doutrinas, que são bíblicas, que estão nas Sagradas Escrituras, e que conformam cada um de nós a entendermos que o Senhor nos elegeu segundo a sua presciência, e o Senhor nos conforma a nos parecermos cada vez mais com Cristo, porque assim nos predestinaste. Paizinho, eu peço, portanto, a tua direção, e que o tema de hoje, apesar da sua dificuldade, possa ser aclarado na mente de cada um dos que estão aqui nesta noite, e também daqueles que haverão de acompanhar de casa, através da live. Assim eu te oro, Pai, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e queridos amigos, que estão conosco nesta noite, também nos acompanham através da live, nós iremos tratar nesta noite, nesse culto de ensinamento, nesse culto doutrinário, sobre duas doutrinas essenciais da fé cristã, que seria a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação. Nós estamos falando, portanto, de duas doutrinas relacionadas à soteriologia, que é o ramo da teologia que estuda a doutrina da salvação. Então, existe uma parte da teologia que se dedica exclusivamente a tratar sobre esses assuntos inerentes à salvação. E nós, enquanto cristãos, que gostamos de Bíblia, que gostamos de culto de doutrina e de escola dominical, não podemos estar alheios a essas duas importantes doutrinas, porque por mais bíblicas que elas sejam, elas, por parte de alguns, têm sido entendidas de forma bem diferente do que nós acreditamos. Existe uma boa parte de irmãos de determinadas denominações que vão entender a doutrina da eleição e também da predestinação de uma forma bem diferente daquela que nós entendemos. E com base na mesma Bíblia, com base nos mesmos textos, mas nós precisamos humildemente pedir ao Espírito Santo que nos ensine sobre essas doutrinas para que a gente não seja enganado, né, por todo o vento de doutrina que apareça por aí. Então, nós estamos tratando de um assunto que é polêmico para alguns, mal compreendido para outros, mas que eu entendo ser necessário que nós tratemos, especialmente num culto de doutrina, para saber o que a nossa igreja acredita a respeito disso, para mostrar os versículos da palavra que dão base ao nosso entendimento, para tentar defender aquilo que os pioneiros da nossa igreja também defenderam,
e esta fé que uma vez nos foi dada, que precisa ser passada de geração em geração. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que as doutrinas da eleição e da predestinação, elas são absolutamente bíblicas. Todas as duas, tanto a eleição quanto a predestinação, estão na Bíblia. É muito comum a gente ver em conversas corriqueiras, principalmente entre os novos na fé, quando estão ouvindo as primeiras vezes acerca desse tema, perguntar: mas você acredita nessa eleição? Você acredita na predestinação? E nós que conhecemos a Bíblia acreditamos em todas as duas. Nós cremos que Deus sim elegeu um povo para chamar de seu, e nós cremos que a este mesmo povo Deus predestinou para que eles sejam cada vez mais parecidos com o seu Filho bendito, Jesus de Nazaré. Então a eleição, ela olha para o aspecto passado da nossa salvação. Significa dizer que Deus, antes que o mundo fosse mundo, lá na eternidade, Deus, ele elegeu, escolheu um povo em Cristo, para que esse povo fosse seu, santo, zeloso e de boas obras. Deus, ele escolheu. Então a eleição, ela trata de uma escolha feita por Deus. Foi ele quem escolheu, antes que o mundo fosse mundo, antes que a gente botasse os pés aqui na terra, Deus já tinha elegido um povo. E esse povo seria inculpável e justificado diante da santa presença dele. Daí nós aprendemos, portanto, que a eleição, ela é uma escolha de Deus que se baseia na presciência de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, que conhece todas as coisas com antecedência, nós cremos que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, antes mesmo delas acontecerem. Deus, ele viu quem haveria de crer no plano de salvação, quem haveria de crer no Evangelho, quem haveria de crer nos ensinos de Cristo, e a estes, Deus elegeu como um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Então, o primeiro ponto que nós defendemos acerca da eleição é que ela é baseada na presciência de Deus. Deus sabia, Deus sabe quem vai crer no santo nome dele. Deus, ele sabe quem vai crer de verdade. Deus sabe quem são os crentes verdadeiramente convertidos e quem são os convencidos que são crentes, que pensam que são, mas não são. Deus sabe quem é o joio, Deus sabe quem é o trigo. Deus sabe quem são os sal e Deus sabe quem são as ervas daninhas. Muitos estão conosco, mas nem todos são dos nossos. Muitos estão na igreja, mas nem todos são igreja. Então a palavra nos ensina que Deus elegeu aqueles que ele, na sua onisciência, já viu que haveriam de crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas. Perceba, portanto, que a eleição, ela olha para esse aspecto passado da nossa salvação. Antes da gente entender o plano de salvação, antes que o mundo fosse mundo, Deus, lá na eternidade, já havia elegido um povo em Cristo. E esse povo é todo homem e qualquer mulher que nele crê, através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Então a eleição, ela é cristocêntrica. Significa dizer que o centro da eleição, assim como o centro da salvação, é Cristo. Não existe eleição sem Cristo. Não existe predestinação sem Cristo. E por conseguinte, não existe salvação sem Cristo. Então a eleição, ela é cristocêntrica e ela é pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Deus, na sua onisciência, já viu que fazia necessário que um justo morresse para a salvação de todo aquele que nele cresce. A Bíblia diz que se por um homem, a saber Adão, entrou o pecado no mundo, por Jesus Cristo, o segundo Adão, chegou a salvação.
Porque todo aquele que crê em Jesus é declarado justo pela fé nele diante de Deus Pai. Então a salvação ela é pelo sangue de Cristo e a eleição também. A eleição é em primeiro lugar coletiva. Significa dizer que ela é oferecida a todos no que diz respeito ao aspecto da salvação. Todos são eleitos a partir do momento em que, mediante arrependimento e fé, se aproximam do Senhor Jesus. Significa dizer que as condições para que alguém faça parte do grupo dos eleitos de Deus são arrependimento e fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então Deus, lá na janela da eternidade, viu que haveria um povo que não se envergonharia de confessar o santo nome dele. Deus, lá na eternidade, viu que haveria um grupo de homens e mulheres, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, que se arrependeriam dos seus pecados ao ouvirem falar do evangelho da cruz, e ao ouvirem falar deste evangelho, teriam fé no Salvador que é Jesus. Então, para ser eleito, para fazer parte do grupo dos eleitos de Deus, você precisa se arrepender, você precisa crer, você precisa ter fé em Jesus e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Quem está entendendo até aqui diz amém. Então, quando a gente relê esse texto de 2 Tessalonicenses, especialmente o versículo 13, a gente vê o apóstolo Paulo falando claramente sobre a eleição. Ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. Ele estava escrevendo para os irmãos em Tessalônica e diz: devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O que Paulo estava dizendo para os irmãos em Tessalônica? Foi Deus quem elegeu vocês desde o princípio. Deus que escolheu, partiu de Deus a escolha. Então a eleição é uma escolha de Deus. Deus quis salvar um povo, formar um povo, chamar um povo para ser dele e somente dele. E esta oferta de salvação de Deus para se incluir no grupo dos eleitos é extensível a todos os que crerem no seu Filho bendito Jesus de Nazaré. Então esse texto de 2 Tessalonicenses é muito claro ao falar sobre isso. Quando a gente lê 1 Pedro, nos versículos 1 e 2, Pedro faz um prefácio, uma saudação aos irmãos que estão dispersos em vários lugares. Aí no versículo 2 ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Paulo e Pedro concordam ao dizer que Deus elegeu um povo para a salvação antes que o mundo fosse mundo. E Pedro acrescenta dizendo: foi eleito segundo a presciência de Deus. Deus sabia que você ia crer, por isso ele te elegeu. Deus sabe os que vão crer e Deus sabe os que vão rejeitar. Então a eleição não se trata de Deus eleger um punhado para a salvação e um outro punhado para a condenação irremediavelmente, não. A eleição se trata da escolha de Deus de oportunizar a salvação a todos aqueles que crerem em Jesus e somente serão eleitos, somente foram eleitos aqueles que Ele sabe que haveriam de crer verdadeiramente em Jesus de Nazaré. Quem está entendendo até aqui diz amém. Então perceba que a eleição ela pode ser de um aspecto coletivo, como é o caso da eleição da igreja, como é o caso da eleição de Israel, que é um povo santo, nação eleita por Deus, mas ela também está num aspecto individual, como a eleição de cada crente, como a gente aprende no texto de Romanos capítulo 8, principalmente no versículo 29. Então Deus, Ele mostra o seu plano eletivo sem fazer acepção de pessoas. E isso é uma das coisas que eu mais amo no Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Já que a gente tratou brevemente sobre eleição, vamos tratar brevemente agora sobre predestinação. Eu diferencio a eleição de predestinação da seguinte forma: eleição
ela aponta, ela olha para o aspecto passado da nossa salvação. Antes que a gente soubesse de salvação, do plano de salvação do Evangelho, Deus já tinha eleito, com base na sua presciência, sabendo quem haveria de crer, Deus elegeu. Mas já a predestinação, ela aponta para o aspecto futuro da nossa salvação. Como assim, irmão Bruno? Aqueles a quem Deus elegeu, Ele também predestinou. Significa dizer que Deus faz com que aqueles que foram eleitos sejam conformados à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, aos que Deus elegeu, Ele também chamou. Aos que Deus chamou, Ele também justificou. Aos que Deus justificou, Ele também glorificou. E nós somos conformados, isto é, somos levados dia após dia a nos parecer cada vez mais com Jesus de Nazaré. Então, para nunca mais a gente confundir, eleição é a escolha de Deus e aponta para o aspecto passado da nossa salvação. E predestinação é uma consequência lógica da eleição que aponta para o aspecto futuro da nossa salvação. A partir do momento que nós entendemos isso, fica mais claro compreender que Deus elegeu um povo seu e a este mesmo povo Ele predestinou a ser cada vez mais parecido com Jesus de Nazaré. Então a predestinação, ela significa o que vai acontecer com o povo eleito de Deus. E o que é que vai acontecer com o povo eleito de Deus? Ele será chamado, justificado, glorificado, parecido com Cristo. O povo de Deus vai ser um povo considerado por Ele santo, inculpável. Seremos, portanto, filhos de adoção, redimidos, herdeiros, participantes do Espírito Santo e preparados para toda boa obra. Perceba, portanto, que por Deus nos ter predestinado, temos todas essas consequências lógicas na nossa caminhada com Cristo. Ele vai nos moldando, como um oleiro que trabalha com o barro, ele vai nos moldando, ele vai nos remodelando, ele vai nos ajustando. Quando a gente quebra, ele mesmo conserta, ele mesmo quebra, ele mesmo conserta, e vai nos ajustando para que cada vez mais a gente vá aparecendo com Jesus de Nazaré. Isso é predestinação. É Deus dizendo o que vai acontecer com o povo que Ele elegeu. Vocês vão ser justificados. Vocês vão ser sal nessa geração. Vocês vão ser luz nessa geração. Vai ter as coisas desse mundo, mas vocês vão ser inimigos deste mundo. Vocês vão ser amigos de Deus. Vocês não vão ter prazeres nas coisas aqui da terra. E isso é da parte de Deus. Porque a partir do momento que nós cremos em Jesus, o Espírito Santo de Deus faz esse trabalho nas nossas vidas. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, e no versículo 28 ao 30, diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, predestinação. Porque os que dantes conheceu, aos que Deus já sabia, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primeiro eleito, primeiro predestinado foi Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a predestinação, ela é bíblica. Ela é uma consequência lógica daqueles que são eleitos. Se você é eleito de Deus, você automaticamente é predestinado por Ele para toda boa obra. Você vai fazer aquilo que agrada a Deus e não a sua carne. Você vai fazer aquilo que agrada ao Senhor e não a este mundo. Porque Deus te predestinou para as boas obras. Mas eu quero dizer para os irmãos que a predestinação divina, ela não tem um problema de conciliação com o livre-arbítrio humano. Predestinação e livre-arbítrio não são duas coisas excludentes entre si. Embora não seja a coisa mais fácil do mundo de explicar, mas nós entendemos que nós somos eleitos sim, mas livres.
Significa dizer que Deus, na sua soberana vocação, nos elegeu, mas também nos deu livre arbítrio para que nós pudéssemos escolher a Ele voluntariamente. Nós precisamos entender, portanto, que nós somos eleitos, mas livres. E a liberdade que Deus nos deu de escolher, o livre-arbítrio, a livre escolha, não anula a predestinação bíblica. Só nos prova uma vez mais o quanto Deus nos ama. Deus, Ele nos amou de uma maneira tal, Deus nos ama de uma maneira tal, que Ele tem um plano maravilhoso de salvação para todo aquele que nele crê. Mas Ele não obriga seu ninguém a receber o presente da salvação. Ele dá a oportunidade, Ele provê os meios, Ele levanta a igreja para pregar o Evangelho, para falar de amor, para falar de arrependimento, de fé, de graça. Mas ninguém por Deus é obrigado a ser salvo. Nós somos, portanto, eleitos sim, mas somos livres. Livres para aceitar o plano de salvação na pessoa bendita de Jesus e livres também para recusar. É por isso que eu costumo dizer que a salvação ela é como um presente maravilhoso. Todo mundo aqui gosta de receber um presente, principalmente o dia do aniversário, não é verdade? Quem é que não gosta de receber um presente? O que é um presente? O presente é uma coisa boa, imagina-se, que alguém comprou, que alguém trabalhou para juntar o dinheiro para comprar, embalou, botou numa sacola bonita e veio lhe entregar para você. Qual é o único trabalho, se é que eu posso chamar de trabalho, que você tem nesse exemplo que eu estou dando, em relação a esse presente? É aceitar ou não. Você pode aceitar o presente e você pode recusar o presente. Assim é a salvação. A salvação é Deus. Foi Deus quem proveu o plano, foi Deus quem elegeu, foi Deus quem predestinou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem enviou o seu Filho bendito Jesus para morrer em nosso lugar. A graça vem de Deus, a fé vem de Deus, o chamado é de Deus, mas você recebe se você quiser. Se você quiser recusar, nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que recusaram. Quantas vezes Deus não quis juntar muitos dos seus filhos e eles não quiseram? Quantas vezes Deus não chamou diversas pessoas e elas recusaram? Quantas vezes o convite da salvação não é feito? O Evangelho fala, o coração chora, as lágrimas rolam pelo rosto. A pessoa sabe que é Deus falando com ela, mas ela mesmo assim diz, eu não quero, eu não aceito, eu não vou seguir esse caminho. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Portanto, nós defendemos que a predestinação, ela não anula o livre-arbítrio, como muitos defendem por aí. Nós entendemos que somos eleitos, mas que também somos livres no que diz respeito a crer. Deus, na sua infinita graça, ainda existe um resquício de Deus em nós no que diz respeito à graça de Deus que entra na vida de um ser humano ao ouvir o Evangelho, e a palavra diz lá em Romanos 10 e 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando alguém escuta o Evangelho, a graça de Deus atua na vida dessa pessoa e oportuniza essa pessoa a crer na mensagem da cruz. Ela pode crer, mas ela também pode recusar. Aos que crerem, o Senhor Jesus inclui elas, já estão inclusas, Deus já sabia que iam crer no time dos eleitos. Aos que não crerem, já tem a sua condenação, conforme João capítulo 3, porque rejeitaram o unigênito Filho de Deus. Mas não foi por falta de oportunidade, foi por falta de fé, foi por falta de decisão, foi por falta de arrependimento. Porque sem arrependimento e sem fé, ninguém vai conseguir se achegar até Deus. Então a predestinação, ela é bíblica, mas os predestinalistas, que é um grupo de irmãos, de pessoas que creem na predestinação de uma outra forma, eles creem que a predestinação funciona da seguinte maneira, que somente serão salvos aqueles que Deus chama de eleitos. Ele chama de eleitos um grupo de pessoas em que Deus
separou para a salvação. E eles chamam de réprobos, ou seja, rejeitados, aqueles que Deus rejeitou antes que o mundo fosse mundo. Então, para os predestinalistas / calvinistas, nesse aspecto da predestinação, eles creem que Deus, antes que o mundo fosse mundo, repartiu a humanidade em 2 grandes grupos. De um lado, o grupo daqueles que haveriam de crer, que Deus elegeu, que independentemente de fé, independentemente de obras, Deus haveria de salvá-los. E do outro lado, o restante da humanidade, um outro grupo, que não teriam a oportunidade da salvação. Por quê? Porque Deus simplesmente não quis. Deus poderia ter salvado a todos, ou oportunizado a salvação a todos, mas simplesmente não quis. Então, para os predestinalistas, que entendem a predestinação nessa escola calvinista, eles não entendem a questão do livre-arbítrio como nós entendemos. Para eles, o homem não tem livre-arbítrio. Tudo está predestinado por Deus e vai acontecer do jeito que Deus escreveu. E não haveria, portanto, a real oportunidade de salvação para alguém a ouvir o Evangelho. Não. Aqueles que Deus elegeu e predestinou haveriam de crer, e aqueles que Deus nem elegeu nem predestinou, jamais vão crer. Meus amados irmãos, eu pergunto diante desse tipo de entendimento da predestinação, aonde fica a passagem bíblica, as diversas passagens bíblicas que demonstram que Deus não faz acepção de pessoas. Por diversas vezes na Bíblia eu vejo o Senhor não fazendo acepção de pessoas. Tanto faz para ele um homem, uma mulher, tanto faz um rico como um pobre, tanto faz um bonito como um feio, tanto faz um doente, leproso como um são. Jesus em nenhum momento fez acepção de pessoas. Muito pelo contrário. Ele, como bom médico espiritual que foi, ele ia aonde haviam doentes. Na palavra está escrito, não necessita de médicos sãos, mas os doentes. E Jesus, como médico dos médicos, foi oferecer a cura para a alma de todo aquele que nele cresce. Enquanto a sociedade rejeitava a mulher adúltera, enquanto a sociedade não queria conversa com a mulher do fluxo de sangue que era considerada imunda, enquanto a sociedade não queria conversa com os leprosos que ficavam de longe, afastados do restante da sociedade, Jesus foi até eles. E graciosamente ofereceu a eles cura do corpo e cura da alma. Então, se a predestinação fosse como os predestinalistas defendem, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Porque ele teria escolhido um grupo para ser salvo independentemente de qualquer coisa, e o outro grupo para ser condenado independentemente de qualquer coisa. Se a predestinação fosse assim, a graça seria irresistível. Ou seja, as pessoas não teriam como resistir à graça, ao convite de Deus. Nós não cremos assim. Nós cremos que a graça ela é resistível. Ela é ofertada a todos, assim como a salvação, mas ela só se materializa de fato na vida daqueles que crerem. Nós cremos que a morte de Jesus naquela cruz, ela é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas ela só vai ser eficiente, isto é, produzir os seus efeitos na vida daquele que nele crê. Então nós cremos, portanto, que a expiação, isto é, o perdão de pecados, o pagamento dos pecados que Jesus conquistou na cruz, ela é ilimitada. Ou seja, Jesus morreu em favor do mundo todo, da humanidade inteira, e não somente de um punhado de pessoas. Os predestinalistas defendem que Jesus morreu apenas em favor de um punhado de pessoas, ou seja, a morte de Jesus naquela cruz era apenas para confirmar a salvação desse punhado de pessoas sortudas que Jesus elegeu antes que o mundo fosse mundo. Então Jesus teria vindo aqui na terra só para confirmar a salvação desse grupo de pessoas bem-aventuradas e sortudas.
aí, meus amados irmãos, rasgaria aí os solas da reforma. Não seria sola fide, não seria sola gratia, não seria sola Deo glória, seria sola sortes. Se você tiver a sorte de estar no grupo dos eleitos, você vai ser salvo. Se você não tiver a sorte de estar no grupo dos eleitos, não adianta jejum, não adianta oração, não adianta palavra, não adianta nada. Você jamais será salvo. Então eu entendo que a predestinação, como os predestinalistas defendem, transforma o Deus justo no mais injusto dos seres. Transforma o Deus santo num Deus esquizofrênico que quer que as pessoas se salvem, mas não provê o meio para que elas se salvem. Por exemplo, como é que ficaria a situação das crianças se a predestinação fosse como os predestinalistas defendem? Uma criança que fosse eleita, predestinada a ser salva, se ela morresse, ela, estando no grupo dos eleitos, ela vai ser salva. Se ela não foi do grupo dos eleitos e morreu, vai para o inferno. É assim que funciona a predestinação, segundo os predestinalistas. Como é que fica a questão do evangelismo, se esse predestinalismo fosse bíblico? Para que nós iríamos evangelizar? Se já estava tudo predestinado, as pessoas que vão se converter independente de qualquer coisa, e as outras não vão se converter. Não tinha sentido você evangelizar, porque a proposta seria no mínimo falsa. Ei, você quer chegar ao céu? Se arrependa dos seus pecados. Aí a pessoa vai dizer, eu quero. Aí se Deus não tivesse escrito o nome dela no grupo dos eleitos, ela podia dizer que creu, de todo jeito ela não ia. Então, o evangelismo não seria um evangelismo com sentido se a predestinação fosse assim. Você quer um outro exemplo? Como é que ficaria a situação do diabo se o predestinalismo fosse como os predestinalistas defendem? Se a predestinação fosse assim, o diabo seria o diabo de Deus. Irmão Bruno, você está doido? Não, eu explico. O diabo, ele estaria predestinado a fazer tudo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então, todas as vezes que o diabo mata, rouba e destrói, ele está fazendo por decreto de Deus, por ordem de Deus. Olha que coisa doida. O diabo estaria obedecendo a Deus, porque Deus estaria predestinando ele a fazer isso. Então, seria o diabo de Deus. Não, meus irmãos, não foi assim que eu aprendi, não, nessa igreja. Não foi assim que eu aprendi na palavra, não. Eu entendo que a predestinação bíblica, ela é uma consequência da eleição. Que Deus, lá na eternidade, com base na sua onisciência, na sua presciência, Ele viu, lá na frente, que haveria um grupo de pessoas no mundo inteiro que haveria de crer. Que não teriam vergonha do Evangelho. Que preferem culto ao carnaval. Que preferem Jesus ao Big Brother. Que preferem estar na presença de Deus do que no meio desse mundo. Então a estes, Deus elegeu e predestinou. Mas se o predestinalismo fosse como os calvinistas de um modo geral ensinam, não teria nem como a gente explicar o problema do pecado e do mal. Porque muito provavelmente Deus seria o autor do pecado e Deus seria o autor do mal, já que Ele predestinou que as pessoas fossem como elas deveriam ser, más ou boas. Já imaginou? Deus ser o autor do pecado, Deus ser o autor do mal? Então, meus amados irmãos, a Bíblia ela é contrária a esse tipo de predestinação. Não existe graça irresistível. Não existe eleição incondicional. Não existe expiação limitada, não aos olhos da Bíblia. Nós cremos que a graça é irresistível, ou seja, você pode ser salvo se você crer, mas você também pode recusar. Nós cremos que o sacrifício de Jesus naquela cruz é ilimitado, ou seja, Ele morreu em favor da humanidade inteira. Todos podem ser salvos se todos crerem no Senhor Jesus. E nós cremos também que existe livre-arbítrio. Embora o pecado tenha manchado a maior parte do nosso relacionamento com Deus, aonde abundou o nosso pecado, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E quando um homem, por mais pecador que ele seja, por mais atolado que ele esteja no lamaçal do pecado, escuta a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo trabalha na vida daquela pessoa e dá a ele graça, para que caso ele tenha arrependimento e fé, se converta dos seus maus caminhos e passe a ser uma nova criatura. Nós assim cremos. Então, se você perguntar qual é a posição da nossa igreja, nós cremos que a eleição é bíblica. Eleitos segundo a presciência de Deus. Nós cremos que a predestinação é bíblica, mas não a predestinação fatalista, que muitos ensinam por aí em suas igrejas, que Deus teria separado um punhado para ser salvo e o restante para ser condenado. Não. Nós cremos que Deus oportuniza a salvação a todos que crerem no seu Filho bendito Jesus. Mas, irmão Bruno, quer dizer que então todo mundo vai ser salvo? Não, porque nem todo mundo vai crer. Mas aos que crerem serão chamados filhos de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando a gente vê o versículo anterior, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, esse mundo vem da palavra grega cosmos, que significa a humanidade inteira. Somente na cabeça dos predestinalistas, calvinistas, que vão entender que mundo aí não é mundo. Mundo não é mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira. O que é que você entende disso? Deus amou a humanidade inteira. Eu não preciso nem ir para o grego para ver que essa palavra mundo vem de cosmos e significa a humanidade inteira, porque isso qualquer pessoa que sabe ler dá para entender. Mas para eles, mundo não é mundo, seria mundo dos eleitos. Não me pergunte como é que eles fazem essa exegese, porque não é exegese não, isso aí. Então, meus amados, a nossa igreja entende que a salvação vem de Deus, a eleição vem de Deus, a predestinação vem de Deus, mas Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para aceitarmos ou recusarmos esse convite. E nós podemos encerrar a mensagem de hoje fazendo uma analogia, para fechar um exemplo, uma ilustração, para a gente entender melhor essa questão da eleição e predestinação. Nós podemos dizer que, para entender eleição e predestinação, é como se tivesse um grande navio que está velejando, que está andando em direção a um porto seguro. Esse navio dessa ilustração é a igreja. O capitão desse navio, que conduz esse navio, é Jesus de Nazaré. Todos que estiverem nesse navio estão predestinados a chegar no porto seguro, que é o céu que Jesus foi preparar. Então a gente entende nessa analogia que todos aqueles que são da igreja do Senhor Jesus, e aqui eu não falo de denominação, eu falo de todos os homens ou mulheres, de todas as tribos, línguas, raças e nações, pelo mundo inteiro e ao longo da história, que creram no Senhor Jesus, todos estão fazendo parte desse navio. E se o capitão desse navio é Jesus, pode ter certeza, você vai chegar num porto seguro. Esse navio vai atracar, apesar dos vendavais, apesar dos ventos contrários, apesar do mar revolto e bravio. Se você está nesse navio eleito, você está predestinado a chegar no céu. Então, meus amados irmãos, eu espero que com essa rápida mensagem nós tenhamos entendido um pouco mais sobre essas importantes questões e que saiamos daqui entendendo: somos eleitos, somos predestinados, porque nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E enquanto o nosso coração estiver nele, somente nele, nós chegaremos no porto seguro. Numa outra oportunidade, quando tivermos em outro culto de doutrina, a gente continua a falar mais sobre esse assunto. A gente pode tratar sobre as escolas que defendem de forma bem contrária a cada um desses assuntos: arminianos, calvinistas, e onde a igreja de Cristo fica nessa história. Mas isso é cena para outras oportunidades. Eu agradeço a minha em nome de Jesus. Amém.
Saúde os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Graças a Deus. O presidente do Varonil avisa que a diretoria, ele diz aqui, né? Que logo após o culto haverá uma rápida reunião com os membros do grupo Varonil. O 39º Retiro de Jovens, que vai começar sábado. A diretoria avisa aqui que no sábado a saída será às 13 horas, em frente aqui da casa de oração, às 13 horas. E o retorno será na quarta-feira, a partir das 14 horas. O carro que vai levar os colchões sairá amanhã, a partir das 15 horas. Então, aí está, amanhã às 15 horas, sai um ônibus levando a diretoria e esses colchões. E no sábado, às 13 horas, em frente aqui da casa, sairá os que vão levar os nossos irmãos para participarem do 39º Retiro. Alguma dúvida, procure aí a irmã Aline, que é a presidente, e alguém da diretoria, que vai tirar a sua dúvida, né? Amanhã nós teremos um culto no bairro do Bacurau 1, na casa do irmão Afonso e a irmã Edneide Penha, amanhã. Na rua Luiz Nogueira de Oliveira, número 171. O dirigente será o presbítero Lindomar Alves e o pregador será o pastor Ivanildo Costa. Amanhã, às 19 horas. E os irmãos e irmãs devem estar presentes para cultuar. No domingo, a nossa reunião, as nossas atividades no domingo serão apenas às 19 horas. É o culto aqui na nossa casa de oração. O dirigente será o pastor Ivanildo e o pregador, o nosso irmão Bruno Jefferson. Os irmãos orem em favor do trabalho, do retiro, dos preletores, dos participantes, da diretoria. É uma responsabilidade muito grande. E esse ano as despesas são bem maiores. Só para o local vai ser destinado quanto? 2.500. Mas vale a pena, né? Isso é como uma prestação. Daí a pouco a gente recebe o documento, né? A gente vai pagando aos poucos. 2.500. E outras despesas que a gente não tinha anteriormente. E esse ano vamos ter. Mas vamos lá. Deus é fiel. Agradecemos aos irmãos que enviaram as suas ofertas para a manutenção do nosso programa no rádio e na televisão. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Ontem foi o primeiro pagamento na televisão e tudo tranquilo.
E a gente agradece aos que cooperaram e motiva os demais a cooperarem também. Se cada um de nós fizer a nossa parte, não tem problema. A gente chega lá todas as vezes, porque Deus é fiel. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando a reunião de hoje. Amanhã teremos culto de missões em diversas comunidades e a gente espera que Deus nos ajude, porque temos em alguns lugares distantes e difíceis, né, para realizar. Eu vou convidar o presbítero Ivanildo Marcos para orar e o pastor Ivanildo para ministrar a bênção apostólica. Vamos orar ao Senhor. A minha saudação em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças te damos, meu Senhor da glória. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, nesta noite aos nossos corações, pelos ensinamentos, meu Deus, e que o Senhor continue nos concedendo a revelação e o entendimento e o discernimento desta palavra que é poderosa para salvar. Deus da glória, nós te apresentamos a diretoria, Senhor, do retiro, os jovens, os pregadores, meu Senhor da glória, que o Senhor tome nas tuas mãos cada um deles e instrua, Senhor, para que ele seja usado como instrumentos nas tuas mãos, como canal de bênção naquele lugar, para que vidas sejam edificadas, renovadas, meu Senhor da glória, pelo poder que há na tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor que nos revela, que o Espírito Santo do Senhor que nos dá o discernimento, meu Senhor, tenha a liberdade, Senhor, de adentrar aos nossos corações e assim, meu Deus, nos revelar acerca da tua palavra, Deus da glória. No nome de Jesus, fica conosco, Pai, e nos leva em paz, com segurança para os nossos lares. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém, Senhor, e amém.